Bem-vindos a mais um episódio do Tagir Podcast. Ora, só aqui uma pergunta rápida aqui. Qual é que acham que é a maneira mais rápida que existe para ganhar 100 milhões de euros? Ora, se vocês tiverem um salário médio em Portugal, ganhando cerca de 9 mil euros por ano, precisariam de 11.111 anos para juntar os 100 milhões. Isto tendo em conta que não teriam quaisquer despesas. Ou podem ser o Jeff Bezos e ganhariam essa quantia, sensivelmente, cada 11 horas da vossa existência. Mas provavelmente vocês não têm uma grande empresa por trás de vós para vos ajudar a ganhar muito dinheiro. Será que o podem fazer numa só noite? Interessados? Já captei a vossa atenção? Ou pelo menos foi esta a forma que o Leonardo Notarbartolo, este nome bem bonito, e o seu gangue fizeram. Bem-vindos ao Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ora, só têm que roubar um dos lugares mais fortificados do mundo, como se estivessem num filme, e sair de lá com mais de 100 milhões de euros em diamantes. Portanto, uma coisa simples. Mas, para ser sincero, há uma grande probabilidade de acabarem presos por um longo período de tempo, se forem apanhados, tal como foi o nosso amigo. Portanto, lembrem-se que roubar é feio. O local em que o crime ocorreu foi uma pequena área de 3 quarteirões no centro de Antuérpia, na Bélgica, conhecida como o Distrito dos Diamantes de Antuérpia. Isto em 2003, quando o crime ocorreu, foram feitos mais de 3 bilhões de euros em vendas nesta pequena área e mais de 80% dos diamantes em bruto do mundo passaram por aqui. Esta área é uma das mais densas concentrações de riqueza do mundo e essa riqueza, lá está, é guardada com muita segurança. O distrito tem a sua própria força policial, que é fornecida pelo governo. Existem 63 câmaras de vídeo que fornecem vigilância 24 horas por dia e todo o perímetro pode ser fechado com cilindros de aço que impedirão qualquer veículo de entrar ou sair. Dentro do próprio centro de toda esta segurança impressionante logo à partida, há um edifício chamado Antwerp World Diamond Center, ou Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia, onde uma grande parte dos comerciantes de diamantes do distrito trabalha. Os comerciantes alugam lojas e escritórios dentro do edifício e também alugam cofres dentro do próprio cofre do edifício. E é dentro desse cofre onde centenas e centenas de milhões de euros em objetos de valor são guardados. Mas é óbvio que é impossível arrombar esse cofre. Só para terem uma noção, tem 10 camadas de segurança que qualquer ladrão desvarado teria que passar de uma forma ou de outra se quisesse roubar o seu conteúdo. Ora, só aqui para vos mostrar o quão insana a segurança é. Primeiro, o cofre está localizado 2 pisos abaixo do solo. Há uma câmara de segurança externa do lado de fora da porta que grava 24 horas por dia. Um teclado numérico na porta com mais de 100 milhões de combinações possíveis. Uma fechadura com uma chave muito específica. Uma porta de aço sólido de 3 toneladas com capacidade para suportar mais de 12 horas de perfuração contínua. Mas que nada disto interessa, de qualquer das formas, porque também possui um sensor sísmico dentro do cofre que acionaria um alarme no momento em que este detectasse a vibração das brocas. Se por alguma razão conseguem abrir a porta, há ainda 2 placas de metal na porta e na parede que criam um campo magnético. E se a porta se abre, o campo magnético rompe-se e aciona outro alarme.
Depois disso, há ainda grades de aço atrás daquela porta que exigem ainda outra chave para abrir. Depois de superar tudo isto, vocês estão dentro do cofre, mas agora há ainda mais problemas. Há uma câmara de segurança interna que também está a gravar 24 horas por dia. Um sensor de luz que aciona um alarme se detectar alguma luz, como por exemplo ligarem os interruptores ou se usarem uma lanterna. E finalmente, uma câmara de calor e movimento que aciona ainda outro alarme se detectar movimento e a temperatura corporal do calor corporal de alguém. Agora, nada disto impediu o Bartol de planear o que foi chamado de o maior roubo do século XXI. E foi assim que algo impossível de ser arrombado foi arrombado. Com coisas que qualquer um de nós pode comprar no Leroy ou no Aqui. Ora, começando em 2000, 3 anos antes do assalto acontecer, o Bartol começou por alugar um escritório dentro do centro de Diamantes para se misturar e acabou por conquistar a confiança das pessoas que lá frequentavam. Montou uma farsa de ser um comerciante de diamantes italiano e conduziu um negócio também ele falso durante os 3 anos, sem fazer nada de suspeito no prédio. E já que ele era um inquilino dentro do centro de Diamantes, recebeu, obviamente, um cartão que lhe dava acesso 24 horas ao edifício e, mais importante, acesso ao cofre enorme, aquele cofre central para armazenar os seus próprios diamantes. Agora, é preciso mencionar que a fotografia dentro do prédio era estritamente proibida, mas ele acabou por conseguir criar uma nano-mini micro câmara digital que montou na parte superior de uma caneta que tinha sempre no seu bolso da camisa. Isso permitiu-lhe tirar centenas e centenas de fotografias de tudo, basicamente, dentro e de fora do cofre, sem que nunca ninguém se tivesse apercebido. Acabou por recrutar uma equipa de mais 4 pessoas e, usando essas fotografias, eles foram capazes de recriar perfeitamente uma réplica exata do cofre num armazém fora de Antuérpia. Esta equipa praticou vezes sem conta e aperfeiçoou o roubo ao ponto em que, em fevereiro de 2003, eles decidiram que já estavam prontos para o grande golpe. Ora, a noite escolhida foi a de dia 15, que era um sábado, isto porque sabiam que grande parte dos comerciantes dos trabalhadores e comerciantes do centro de Diamantes eram judeus e, portanto, provavelmente não entrariam no prédio no meio de um assalto no sábado. Não havia guardas de serviço presentes porque a gerência do centro confiava na tecnologia de defesa do cofre e sabiam que eram impenetráveis. Ora, o que o Bartol fez foi, no dia antes, no dia 14, entrou no cofre, como costumava fazer para fazer um depósito, mas desta vez ele trouxe uma lata de laca para cabelo e, sem ser notado, pulverizou uma leve camada sobre o sensor de movimento e calor, que provaria ser um truque engenhoso, bastante simples, lá está, e que impediria que o calor fosse detectado na noite seguinte. Alugou um carro que estacionou do lado oposto da rua do centro e por volta da meia-noite foi quando a ação começou. O Bartol permaneceu dentro do carro como sendo o motorista de fuga, enquanto os outros 4 arrombaram um escritório de voluto que estava ao lado do centro. Daqui foram para as traseiras desse escritório, que era um jardim que fazia costas com a parte de trás do centro de Diamantes, e usaram uma escada que eles já lá tinham deixado há uns tempos atrás, assim muito casualmente, e conseguiram subir até uma varanda do centro de Diamantes. Ora, antes de avançarmos com o resto do assalto, que vai provar ser das coisas mais engenhosas que eu já tive a oportunidade de ler e de pesquisar, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Até já.
Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio e como forma de apreciação criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora, onde é que estávamos? Estávamos na varanda, sim. Na varanda havia lá um sensor de infravermelhos, mas os meliantes, isto só para provar o quão engenhosos eles eram, eles pegaram numa folha de poliéster, tipo uma mica ou uma folha de acetato, que puseram à frente do sensor e desta forma o sensor já não funcionava, já não estetava. Entraram através da janela, que lá está, teve que ser arrombada também, acredito. E foram até à cave onde o cofre estava. De seguida, colocaram um saco de lixo preto, sobre a câmara de segurança e então depois acenderam as luzes. Também trouxeram outra ferramenta caseira e simples, mas bastante engenhosa, para lidar com outra coisa. Foi umas placas de alumínio com fita cola de dupla face. Então enfiaram essas placas até junto das placas de metal originais que estavam a criar o campo magnético sobre a porta e depois desapertaram os parafusos e removeram-nas, deixando lá as falsas. Sucessivamente prenderam essas placas à parede sem nunca quebrar o campo magnético ou fazer disparar o alarme. O próximo passo foi digitar a combinação do código, que eles também já sabiam, porque o nosso amigo Bartol escondeu uns tempos antes do lado de fora da porta uma câmara e desta forma, lá está, descobriu o código. Agora, a segurança daquele sítio tinha tanto de bom como de mau. E da mesma forma que descobriram a combinação do cofre, ficaram também a saber que a tal chave super especial usada para abrir a fechadura estava pendurada numa pequena caixa mesmo ao lado da porta. E obviamente que foi só arrombar essa caixa e tirar de lá a dita chave para abrir a fechadura do cofre normalmente. Desligaram as luzes, abriram a porta, arrombaram a fechadura da grade de aço que era a última barreira de proteção, e entraram dentro do cofre sem fazer disparar um único alarme. Ora, parece que o truque da laca para o cabelo parecia estar a fazer o seu trabalho, mas eles não se ficaram por aí e, para jogar pelo seguro, colocaram uma caixa. E lá está, alguém tinha que jogar pelo seguro naquela situação, não é? Se não eram os donos do cofre, se não era a gerência, pelo menos os ladrões teriam que jogar pelo seguro. E colocaram uma caixa de esferovite sobre o detector que já tinha a laca, para o isolar ainda mais, e colocaram também fita adesiva daquela preta, fita isoladora, sobre o sensor de luz e um outro saco de lixo preto sobre a câmara de segurança interna, e conseguiram também redirecionar, e agora isto é importante, conseguiram também redirecionar os fios do teto para nenhum alarme se acionar. Agora, isto é impressionante, mas o mais impressionante disto tudo é que eles fizeram tudo isto às escuras, porque memorizaram cada centímetro quadrado do cofre. Ora, com toda a segurança superada, isto foi só aviarem-se com mais de 100 milhões de joias e ouro e diamantes e dinheiro de vários países. Quando já tinham os sacos a transbordar, imagino que tenham sido daqueles sacos com os cifrões e com notas assim meio que a sair de fora, tipo desenhos animados. Isto por volta das 5:30 da manhã, portanto o assalto durou 5 horas e meia. Voltaram para o carro e saíram sem disparar um único alarme. Um único alarme. Ora, enquanto que o assalto tinha sido completamente limpo e sem problemas nenhuns,
pelo menos tanto quanto sabemos. A fuga, nem por isso. Ora, eles usaram aquelas luvas cirúrgicas durante o assalto e desta forma não deixaram nenhuma evidência de ADN dentro dos cofres. E por isso, sim senhor, vou tirar aqui o meu chapéu aos senhores ladrões, impecáveis. Fazer um trabalho, sim senhor, mas fazer um trabalho, uma coisinha limpa e tal. No entanto, isto era preciso que eles se desfizessem das evidências, se desfizessem das provas. Era preciso que queimassem as luvas, pelo menos. E no caminho de fuga para a Itália, o Bartolo parou à beira da estrada para as queimar. Mas isto segundo os relatos dele, um dos refias, durante a fuga, ficou nervoso e começou a deitar coisas pela janela, assim meio descuidadamente. E uma das coisas que ele deitou fora foi uma lá está, deitou fora uma Sandes de salame, assim meio comida pela metade. Sandes esta que uns tempos mais tarde veio a ser descoberta e que forneceu evidências de ADN que ligavam o Bartolo ao crime. Ele acabou por ser preso e condenado a 10 anos de prisão. O nosso amigo Bartolo nunca deu nomes de ninguém, de qualquer um dos seus parceiros do crime, e a maior parte dos 100 milhões roubados ainda estão por recuperar. Ou seja, o Bartolo afirma que eles só conseguiram roubar 20 milhões e que os 100 milhões declarados são apenas um esquema elaborado de fraude de seguros por parte do Centro de Diamantes. Isto ficou tudo por esclarecer, claro. Ora, conclusão e nota moral deste episódio: não deixem para trás uma Sandes de salame, nem uma Sandes de queijo da serra, e muito menos perto da cena de crime depois de roubarem milhões de euros. Tá bom? Então vá, um beijinho, um abraço, um bem-aja. Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tagir Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.